conservadora do Brasil. Com vocês, Rita. Nossa, tô demais. Ia falar, a mãe tá on demais. Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Tá. Foi um sintoma, mas tudo bem, gente. A gente, né, estamos vindo de 2 anos de Michel Temer, 4 anos de Bolsonaro, 2 anos de... Tudo bem é uma pergunta, né, que você fala, claro, Anja! Tá tudo ótimo, nossa, tô adorando. Reforma do ensino médio, ai, chique. Acabou a aula de filosofia, acabou a aula de história. Não, tô achando lindo. Tô amando, particularmente. Então, ao invés de tudo bem, eu vou falar tudo na luta. E é isso. Bom, eu combinei com a galera que acharia melhor se a gente pudesse conduzir o nosso bate-papo hoje dessa forma assim. Se eu pudesse só sentar aqui, ao invés de ocupar um lugar lá em cima, e que a gente pudesse, de alguma forma, fazer isso numa horizontalidade maior. Eu vou explicar um pouco do que eu fui convidada para fazer aqui hoje, como eu vou tentar fazer isso que eu fui convidada, e dizer para vocês que, para variar, não é algo que a gente pode fazer sozinho ou sozinha. Que, por isso, a opção por esse formato é também um conteúdo. Esse jeito de conduzir é também um conteúdo. E quando a gente consegue reorganizar coisas, a gente consegue produzir outras coisas. Então, deixa eu tentar começar pelo começo. Trouxe as minhas anotaçõezinhas aqui, porque eu vou ler alguns autores, comentar, indicar algumas coisas para a gente poder fazer essa reflexão juntos e juntas. Vou começar, então, fazendo alguns agradecimentos, porque é muito importante que a gente saiba o que nos possibilita estar nos nossos espaços para fazer os nossos debates, as nossas discussões, etc. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Sindipetro esse espaço. Muito obrigada, mana. Esse espaço é um espaço de união e luta organizada dos e das trabalhadoras e trabalhadores. Toda vez que eu recebo um convite assim, não tem como dizer não. Isso aqui que a gente faz, se juntar para debater, para discutir, é o que, em última via, nos diz se a gente vai poder ter sucesso ou não. À medida que a gente perde a capacidade de se organizar, de se juntar, de se articular, de se ouvir, a gente perde a capacidade de lutar. Como classe trabalhadora, fudida, mal paga, mal remunerada, sem acesso, esquecida, a gente tem um superpoder, que é a união. E se a gente se une e se organiza, a gente é a maioria soberana sempre. Não tem como vencer a gente. Só que à medida que a gente perde a capacidade de se organizar e se unir, de falar a mesma língua, de não se matar, de entender quais são os nossos inimigos comuns, o que organiza as nossas mesmas estruturas? O que é isso que mata a pessoa trans? O que é isso que mata a pessoa LGBT? O que é isso que mata a mulher? O que é isso que assassina o negro? O que é isso que resulta no enquadro violento da PM? O que é isso que permite que o governador do estado sobrevoe um bairro pobre, uma comunidade, com granada? O que é isso que permite que a gente não se reconheça como seres humanos ou não sejamos reconhecidos e reconhecidas como seres humanos? Olha, não me pega de um ângulo ruim, hein, filha da puta?
Me fala que eu cruzo a perna, fico mais bonito. Assim. Tá. Completamente espontânea. Não sabia que estava acontecendo essa foto. Então, fazer meu agradecimento ao Sindipetro, dizer que o fato da gente ter o único teatro da cidade em funcionamento e aberto, como um teatro da classe trabalhadora organizada, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E usufruam esse espaço. E também já deixar um puxão de orelha e uma maldição que vai cair a unha do dedão de quem pegou ingresso e não veio. Porque... Porque essas, sei lá, 10, 12, 20 pessoas tiraram o lugar de outras pessoas que quiseram estar aqui. Né? Então, né, público também é puxão de orelha. Mas bora lá. Então, quero fazer meu agradecimento ao Sindipetro, quero agradecer à ACS e a Outrar Produções. Quero agradecer o Marcelo Fonseca, que abriu o nosso evento de hoje, que nos disse palavras muito importantes. Quero agradecer a Sheila Juvencio. Cadê minha mana? A gente tem pela primeira vez uma secretária da mulher neste município, que além de uma mulher preta, logo no início da sua gestão como secretária da mulher, já acumulou vitórias históricas para a cidade. Né? E a gente está falando de um núcleo de acolhimento, a gente está falando da Casa Lilás, e você Perdão? Sala Lilás. Falei casa porque eu já quero aumentar. E você merece todos os parabéns, tá, minha amiga? É isso. Quero também agradecer a Bárbara Bezerra, que esteve aqui em cima conosco, que está na posição de diretora de cultura do sindicato. Então, esse evento a gente deve agradecer muito a ela. É histórico o que você está fazendo, minha mana, e essa luta para que cada vez mais mulheres possam ocupar os espaços e fazer suas lutas é imprescindível. Hoje você organizou um evento de maioria de pessoas LGBT, mulheres e negras. É assim que a gente transforma a estrutura cagada desse país. Parabéns. E aí quero agradecer também Gabriel e Morgana, que fizeram o nosso número de dança, maravilhosos. E agradecer também a companhia Coxias e Trincheiras, que apresentou essa cena para a gente pensar sobre muita coisa, né? Inclusive sobre essa bandeira que é um sudário, né? Que é um manto da morte. Quem morre sob essa bandeira é quem pode viver. Por que a gente aceitou que um discurso de que Deus estaria acima de... O Brasil estaria acima de tudo, e Deus acima de todos, fosse o lema do nosso país. Há algum tempo eu não sou uma praticante religiosa, mas o que eu aprendi é que Deus está entre nós. Ele não está acima de ninguém. Né? E o país é construído por nós. Ele não está acima de ninguém. Nós somos o país. Beleza, moçadinha. Então, bora lá. Aline, meu amor, eu vou te pedir um favor, só porque eu estou sem relógio, né? Hoje eu pus pulseiras lindas. E aí eu vou te pedir, mana, para cada 10 minutos e alguma coisa, você me levanta uma mão assim, mas lembrando, aqui atrás tem um músculo extensor, não vai me levantar uma mão assim. Levanta ela assim, tá? Que eu sei que você passou desodorante. Então, bora lá. A galera fala, né, gosto muito... Caralho, me fuderam. Porque me chamaram para falar sobre teatro, memória, patrimônio, cultura, política, e falaram, em 40 minutos. Eu falei, meu anjo, vai dar 40 agora, ainda estou agradecendo. Então, dizer para vocês, pode ser, talvez, quem sabe, que eu passe dos 40. Tá boa. Não, vou passar certeza. Mas
Mas lembrando que vou tentar fazer a coisa mais agilizadinha, só que eu trouxe uma discussão que eu gostaria que a gente pudesse fazer de forma horizontal. Então, antes de eu começar a nossa discussão, eu quero deixar uma coisa, porque, vamos supor, te deu uma diarreia. Você vai precisar levantar e Deus sabe lá como se livrar desse empecilho. Agora, no começo, eu já preciso te entregar o que seria o meu desejo que ficasse com você de toda a minha fala. Então, vamos ver se eu consigo, aqui no início, resumir tudo o que eu vim falar para você. Vou dizer 3 coisas. Coisa número 1, vocês repetem assim que eu terminar a frase. As ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Como assim, por exemplo? Então, vamos ver se eu consigo te contar. Essa frase é do seu Carlinho. É um crush que eu tive no ensino médio, mas ele me trocou pelo Engels. É, menina. Tem umas fotos depois na internet, se você quiser olhar. Então, o Karl Marx, que é esse... e a gente, vamos fazer um combinado também, porque como vocês não são minha turma, eu não estou acostumado a dar aula para vocês, vocês não estão acostumados a ter aula comigo. Se eu falar qualquer coisa que você fique, quê? O que essa louca velha professora de humanas está falando? Você levanta uma mãozinha. E aí eu já vou saber, tá, deixa eu dar uma cavucada melhor aqui. Então, a qualquer momento, se você soltar minha mãozinha, a gente deixou de trabalhar junto e junta. E aí eu vou te contar uma coisa também, para você levar antes da diarreia. Aula, você não assiste. A partir do momento que a gente começa a usar esse verbo maldito para falar de aula, a gente se fudeu. Aula não é show, aula não é espetáculo. Aula você faz. Você não vai assistir, você vai fazer uma aula. E para você fazer, eu preciso que você esteja aqui comigo. Se você se perder de mim a qualquer momento aqui. Então, quando você repetiu a frase do seu Carlinho, do Karl Marxon, as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Ele diz isso na ideologia alemã. O que será que é isso que ele está dizendo para nós? E eu sempre gosto de tentar dar um exemplo bizarro. Vamos para um exemplo bizarro. A gente construiu uma sociedade, edificou uma sociedade que ela opera da seguinte forma. É errado matar alguém para pegar um celular. É errado matar alguém para pegar uma casa. É errado matar alguém para pegar uma empresa. É errado matar alguém para pegar um carro. Mas é errado matar alguém que pegou um carro? É errado matar alguém que pegou a empresa? É errado A gente construiu uma sociedade onde o sagrado não é a vida, onde o errado não é matar, onde o sagrado é a propriedade e o errado é pegar a propriedade. Volta para a frase do seu Carlinho. As ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Juridicamente, o nosso aparato jurídico, o direito à vida supera o direito à propriedade. Eu conto para vocês que é brincadeira ou não? Vocês sabem que é brincadeira. Então esse é o ponto número 1, que eu preciso deixar de início. Se a gente vai discutir cultura, se a gente vai discutir arte, a gente está discutindo poder, disputa e dominação. Qualquer discussão que não passe por interesse de classe e luta de classe não é uma discussão. É uma historinha para te levar para algum lugar. Toda vez que você estiver ouvindo qualquer coisa, você pensa, para quem? Quanto custa? Para quê? Quem fica? Quem recebe? Quem ganha? Se a gente não fizer essas perguntas, a gente não está fazendo discussão nenhuma. Nenhuma. Coisa número 1. Coisa número 2. Faz algum tempo que eu vou tentando discutir isso com as pessoas, que é o seguinte. Essa sociedade na qual a gente construiu separa os corpos que são pessoas e os corpos que são corpos.
separa as vidas vivíveis das vidas matáveis. Quem deve ser protegido e quem deve ser perseguido e assassinado. Esse poder é um poder material. Vou tentar por outro caminho. Uma esfera de dominação, uma esfera de poder, tem a capacidade de criar um discurso de poder. Então, essa esfera que sabe e que pode saber, ela cria o discurso do que se pode saber e do que se pode poder. Olha só, eu sei que eu posso chamar a polícia, eu sei que eu posso te xingar, eu sei que eu posso te bater, eu sei que eu posso. Ou eu posso saber. Eu estou vindo de uma cidade de 10 mil habitantes onde eu não tinha acesso à biblioteca. Eu posso saber? Não, eu estou proibido de saber. Eu estou vindo de um lugar onde não tem teatro, onde não tem... Eu posso? Não, eu estou proibido. Essa ideia do saber-poder e do poder-saber é do Foucault, que é um filósofo francês. Eu estou chamando ele aqui na discussão depois do Marx, porque eu estou tentando fazer uma leitura materialista dessa ideia do Foucault, que é a seguinte: uma esfera dos poderosos cria o discurso dos poderosos e dos fudidos. Rita, como assim, por exemplo? Vocês não estão levantando a mão, eu faço sozinha, né? Assim, meu anjo, o crime é um discurso. Estou olhando para vocês para ver como é que estão as caras. Repete para mim. Eu vou te perguntar, o que é o crime? E você vai me responder, é um discurso de poder. O que é o crime? É um discurso de poder. Mas como assim, por exemplo, Rita? Eu repeti sem saber do que eu estou falando. É assim, meu anjo, a gente mora... Agora eu sou carioca, tá? Estou fingindo. A gente mora num bonito estado, né? A gente mora num lindo estado. Nesse lindo estado onde a gente mora, tem um magnata que estava ligado com, inclusive, petróleo. Esse magnata, que estava ligado com petróleo, ele tem um filho, que tem o nome de Deus nórdico. Não vou falar quem é, vai imaginando. Esse magnata que tem um filho, o filho dele vai, olha para a mão da tia Rita, dirigir um carro sem documento, acima do limite da velocidade, sob o efeito de entorpecentes. Ele vai atropelar, não prestar socorro e matar um homem preto, pobre, periférico, em cima de uma bicicleta. O filho do magnata carioca foi preso? Não. Então eu vou te perguntar de novo. O que é um crime? Os poderosos escolhem o que vai ser ou não. O que é uma doença? Vamos, gente, vocês morreram? O que é o crime? O que é uma doença? Ela é discursiva. Não, Rita, eu estou gritando. Eu vou falar, meu anjo, vem comigo. 17 de maio de 1990. Quem já era nascida, por favor? Tem gente que não levantou a mão e devia. Mas eu não estou aqui para julgar. Só o Alexandre de Moraes pode... Não, estou brincando. Eu não peguei essa data à toa, não tirei ela da axila. 17 de maio de 1990 é a data na qual a Organização Mundial da Saúde... Então, você entendeu que não é a creche da tia Sônia? Não é a quitanda do seu Zé? É a Organização Mundial da Saúde, uma esfera de poder. 17 de maio de 1990 é a data na qual a Organização Mundial da Saúde retira da sua lista de doenças uma doença tenebrosa. Sabe qual era o nome dessa doença? Homossexualismo. Só que a partir do momento que eu digo que aquele corpo está doente, o que eu posso começar a dizer?
que tem tratamento, que tem cura, que tem internação, que tem remédio, que você não está no exercício de todas as suas faculdades, que você não pode assinar, que você não pode herdar, que você não pode receber, que você não pode visitar na UTI, que não vai ter política pública para você, seu doente. A doença, sua histérica, sua louca, a doença é um discurso de poder. O crime é um discurso de poder. E eles são sempre usados contra nós. O que é o pecado? Meu anjo, é a Mona usando o manto dourado e o sapatinho que escolhe. Né? Só um parênteses aqui. Todo líder religioso de um povo num tempo, ele se veste do auge daquele povo. Então o Papa, ele se vestia de rei. Pensa no Papa do 1700, ele era uma roupa cheia de ouro, com um chapéu pontudo. Pensa no pastor da igreja evangélica hoje, ele se veste do quê? De empresário. Ele tenta fingir, ele tenta usar os, né? Ele se monta. A drag dele é drag de empresário. Né? Então, fui por dois caminhos, que ainda são o mesmo, eu só estou te dando exemplo. Então, eu estou te dizendo desde o início, as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Só que se você entendeu isso que eu acabei de te dizer, você entendeu por que a esquerda tem tanta dificuldade de se comunicar. Se você não entendeu, eu vou repetir. Eu dou aula de uma maluquice que chama... eu dou aula de língua e literatura e de estudos de cultura. Então, o estudo de cultura é entender, pensar, discutir, debater, perceber o que é a cultura de um povo num tempo. E cultura é um conjunto de valores e significados. Rita, como assim, por exemplo? Vocês não estão perguntando, né? Vocês não estão me ajudando nada. Valores e significados de um povo num tempo. Quando a gente olha para a cultura, e meus anjos e minhas anjas, cultura não é teatro, dança, isso é também. Cultura é sentar assim. Cultura é arroz com feijão. Cultura é o feijão por cima. Não, você está doida? Vai pôr o feijão por baixo. Cultura é cortar banana para comer com arroz. Cultura é pôr farofa ou não. Cultura é o que come no café da manhã. Cultura é que horas é o jantar. Cultura é dorme em rede ou em cama. Cultura é cultivo. Aquilo que um povo cultiva. E esse cultivo de um povo contém, cristaliza, te apresenta os significados e os valores. Então, o que as coisas significam e quanto elas valem para aquele povo naquele tempo. Rita, não entendi. Então, olha para a língua que a gente fala. Qual que é o nome da nossa língua? Então, é português de Portugal? Não, é português brasileiro. O português de Portugal tem seus significados. O português de Angola, Tomé e Príncipe, o de Moçambique, cada português está trazendo consigo, do Ceará, de Minas, está trazendo consigo valores e significados. Cabra macho. O que será? Pera, deixa eu ver se eu... E aí olha para essa língua que a gente fala. Um pouco antes de eu começar, a Bárbara Bezerra disse o seguinte: é importante fazer essas ocupações com os corpos desviantes, com os corpos pretos, com os corpos de mulher, com os corpos de pessoa LGBT, porque é assim que a gente faz uma disputa. E aí a Bárbara diz o seguinte: a gente ainda mora num dos países que mais assassina mulheres no planeta. A gente é o 5º do mundo em feminicídio. Feminicídio significa aquela mulher vai ser assassinada porque ela é mulher. Esse é o motivo do assassinato. E aí, na maioria das vezes, ela é assassinada dentro de casa pelo seu parceiro ou ex-parceiro.
Ela está sendo assassinada porque ela é uma mulher. A gente é o 5º do planeta. Contar para vocês que a gente é o 4º em casamento infantil. São os meninos que casam? São as meninas. A cultura está nos informando o tempo todo os significados e os valores daquele povo naquele tempo. Quanto vale e o que significa. Todo mundo aqui é falante de português, né? Vamos dar uma olhada na nossa língua. Cantar de galo. O que significa? Ou ser o bonzão, contar vantagem, né? Galinha. Que... Então, pera, deixa eu ver se eu entendi. Cantar de galo... tá, calma, vamos mais longe. Forte como um touro. Vaca. Vamos mais longe. Puto. Tô puto. Puta. Pera, o que será que eu estou descobrindo sobre os valores e os significados desse povo nesse tempo? Esse é um povo que hierarquiza o valor do macho e o valor da fêmea. Esse é um povo que separa o que é ofensivo para o macho e o que é ofensivo para a fêmea. Esse é um povo marcadamente aficionado por gênero, de forma violenta. Quanto já passou, Aline? 20? Ai, céus. Porque são 4 páginas e eu ainda nem comecei. Mas, com a ajuda de Satã, eu hei de conseguir. Então, moçada, volta comigo. Antes de eu fazer esse turno de fala agora, sobre o que é cultura e o que são estudos de cultura, eu tinha acabado de dizer uma coisa para vocês, que é fundamental. Quem está com o caderninho, se não anotar, para eu ir aí te rasgar na unha, é 1, 2, meu anjo. É eu tirar essa perna daqui e saltar. E o meu pino na bacia está lubrificado. Então eu chego aí rapidinho. Eu tinha acabado de dizer para vocês que as ideias da classe dominante são as ideias dominantes. E por isso que é tão difícil para a esquerda se comunicar. Pensa num negócio. Quantos partidos à esquerda a gente tem no Brasil? Então, e aí vai começar uma briga que a gente nunca mais sai daqui. Mas não responde, só pensa. Quantos... Mas pera, já perei. Por que esse partido, que é um partido para a classe trabalhadora, que é um partido que defende o interesse do... por que ele não consegue falar com quem está nessa ponta daqui e não consegue falar com quem está nessa ponta de lá? Bom, por que a classe dominante ignora? Esse é fácil responder. Por que a classe dominante rejeita? É fácil responder. Mas agora, por que a classe dos despossuídos ignora e rejeita? E isso é difícil responder. Mas eu sei a resposta. Não, estou brincando, gente. Mas a minha área de estudo te convida a refletir sobre uma resposta. Como as ideias dominantes são as ideias da classe dominante, eu não vou conseguir chegar na tua quebrada e falar: meu anjo, você é trouxa, esse safado desse pastor só quer seu dízimo, que Deus o caralho. Ele está pedindo na TV seu número do cartão de crédito, para de ser otária. Porque as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Então Deus, a família, e o trabalho da esquerda é o trabalho mais difícil de todos no campo das ideias. Vamos dar uma olhada no que a Marilena Chauí tem a dizer. Entra, Marilena! Não, estou brincando. Ela não quis vir. Estou brincando. Basicamente, essa aula que eu preparei, ela... Ai, meu sutiã, menina. Ela está baseada
numa série de livros, mas o principal é um livro de 2006 da Companhia Editorial Perseu Abrantes, muito importante no Brasil, um livro que se chama Cidadania Cultural, o direito à cultura. É uma coleção de artigos e ensaios que a Marilena Chaui escreveu ao longo da vida. Quem é Marilena Chaui? É uma grande intelectual brasileira da esquerda no campo das humanidades. Uma grande filósofa brasileira. Então, bora lá. Na página 8, é um prefácio ainda, ela está no prefácio do livro. A dona Marilena fala o seguinte para a gente. Escuta o que ela fala e depois escuta a provocação que eu vou fazer. Para a esquerda, porém, a dificuldade de se comunicar é imensa. Porque o pensamento e o discurso o pensamento e o discurso da esquerda são forçados a realizar 4 trabalhos consecutivos ou simultâneos. Primeiro, desmontar o senso comum social. Então, gente, se você não está anotando, o passo número 1, se você se entende como uma pessoa de esquerda, o passo número 1 de qualquer fala sua é desmontar senso comum. Isso é coisa de mulher. Você tem que falar, meu anjo. Vamos lá, meu anjo, vem cá. Vem cá. Limpar a casa não é coisa de mulher. É que, historicamente, era um trabalho não remunerado pelo capital. Quando chega a hora do capital remunerar, quem limpa a casa, ele vai remunerar com o mínimo possível. Em sociedades escravagistas, ainda tem mais um aditivo de cor. Porque quando as mulheres brancas começaram a falar, queremos votar, porque o feminismo, ele começa assim. O feminismo começa com mulheres brancas da classe dominante no 1800. Porque tem vários feminismos. Tem o feminismo das trabalhadoras russas, tem o feminismo das trabalhadoras alemãs, tem o feminismo das trabalhadoras estadunidenses, tem o feminismo das mulheres que morreram queimadas nas fábricas, que estavam lutando contra o aumento do preço da comida, que deram início à Revolução Russa. Mas tem um grupo muito privilegiado de mulheres educadas, brancas e europeias, francesas e inglesas em especial, que durante o 1800 falaram, abaixa a opressão, eu quero trabalhar. E as mulheres pretas estão assim, quê? Você quer meu anjo! E aí as mulheres brancas estão falando, eu quero o direito de ir e vir. E as mulheres escravizadas estão assim, você jura que você quer ir e vir? A gente quer o direito à propriedade. E as mulheres da classe trabalhadora, as lavadeiras, as babás, estão assim, que lindo que você quer esse direito. E quando as mulheres brancas conseguiram a sua emancipação, elas não conseguiram. Porque ninguém se emancipa sozinho. Ou a gente emancipa todo mundo, ou a gente nunca vai ser uma sociedade emancipada. Mas, quando as mulheres brancas europeias da Inglaterra e da França, não estou falando do Brasil, não estou falando do Leblon. Você está me entendendo que não é o Leblon? Mas quando a mulher branca do apartamento do Manuel Carlos conseguiu ir trabalhar na clínica, quem começou... Pois é. Quem começou a falar, ô, dona Helena, quer um cafezinho? Você está entendendo o que é cultura? Que cultura são os significados e os valores de um povo? Ô, dona Helena, quer um cafezinho? Hã? O que significa? Quanto vale? Quem é a dona Helena? Quanto tempo a gente demorou para ter uma dona Helena preta na história das novelas no Brasil? Então volta. Porque eu também vou fazendo as provocações, e aí vocês vão lá longe. A dona Marilena Chaui falou, o trabalho do pensamento de esquerda é infinitamente mais difícil. Quando a galera falou, Rita, você tem 40 minutos, eu falei, eu sou de esquerda.
40 minutos eu não consegui nem começar a mostrar o que é o senso comum. Agora segura o cu para não cair da cadeira. Não, é sério, gente. Segura na cadeira. Como que a gente vai ser de esquerda no Twitter? Que os caracteres são limitados. Como que a gente vai ser de esquerda no TikTok? Que você só tem 1 minuto para falar. É muito mais fácil falar, Deus quer, Deus disse. É muito mais fácil dizer, é assim que tem que ser. É muito mais fácil dizer, é o patrão que dá emprego, do que falar, mas se ninguém trabalhar, como que o patrão faz dinheiro? A fábrica funciona sem o chefe. Mas se você tirar todos os funcionários, o que a fábrica faz? É muito mais difícil construir o discurso e as ideias à esquerda, porque, como a Marilena Chauí está mostrando para a gente vai precisar passar por 4 passos, que são simultâneos. Eu tenho que ir fazendo eles ao mesmo tempo. Passo número 1, desconstruir o senso comum. Então, falar para a galera, meu anjo, coisa de mulher não existe. Existe tarefas que um grupo de poder não queria fazer. Chacoalhar a criança, ensinar a andar, falar, trocar fralda com merda, limpar a privada, descascar batata, transar, ficar tendo filho sem parar, ficar presa sobre o próprio corpo, não poder sair de casa, não poder beber, não poder ir para balada, não poder dar para 5 na mesma noite. Tem uma série de coisas que um grupo não quer para si. E ele vai falar, é coisa de mulher. Veja bem, você é emocional, eu sou racional. E por incrível que pareça, todos os empregos que pagam melhor são os racionais. Que coincidência, bicha. Veja bem, é coisa de mulher. E, coincidentemente, todos os subempregos de uma sociedade... Gente, vamos lá, subemprego. Faxineira, merendeira, cozinheira, professora de alfabetização, professora de bebê, maternal, enfermeira. Todas essas profissões que são subempregos, que não são remunerados pelo capital, que não são reconhecidos pela sociedade, são empregos historicamente desempenhados por... Ah, jura? Não entendi. Como assim? Então, passo número 1. O nosso discurso precisa desconstruir o senso comum. Eu fui chamada para falar sobre o quê? Patrimônio cultural. Então, eu vou ter que começar falando assim, meu anjo, patrimônio, eu sou uma pobre fudida, o que você está falando de patrimônio comigo? Patrimônio, quem decidiu? Quem deu o valor? Quem escolheu se vai para o museu ou não? Quem pôs o selo? Ah, meu anjo, você não quer ir dar meia hora de cu na esquina? Porque a primeira coisa que eu preciso fazer é começar a desconstruir o senso comum. Defendam o patrimônio. Patrimônio de quem? Quais são as estátuas que tem na cidade? Quem são essas pessoas? Quais são os nomes das ruas? Quem são essas pessoas? Quem está nos museus? Quem pode subir nos palcos? Quem recebe os prêmios? Quem ganha os editais? Ah, meu anjo, você jura? Ah, eu estou ficando velha já, eu fumo também muito, eu tenho mais 10 aninhos. Não vai dar tempo de eu falar o que eu preciso. Então, 1. Em seguida, eles precisam desmontar a aparência de realidade e de verdade que as condições sociais e as práticas existentes... E as práticas existentes parecem possuir. Então, parece que é natural, parece que é assim, parece que sempre foi. Parece que esse é o jeito certo. A aparência sobre a qual se funda tanto a fala da direita como a compreensão dos demais agentes sociais.
Então, o primeiro passo é desmontar o senso comum. O segundo passo é mostrar que aparência não é essência. Se aquilo que parece é, ô meu anjo, a gente não terminava um casamento, né? Se aquilo que parece é, a gente não se arrependia de ter votado numa pessoa, né? Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, né? Mas viva o camarada Alckmin, bora lá. Então, demos o nosso segundo passo, que é mostrar a aparência não é a essência. Agora vamos para o terceiro passo. Ou será que eu... Não, eu vou fazer os 4 passos e depois eu volto para o tema da discussão. Porque eu achei que eu ia fazer um passo e uma discussão, mas aí estou com medo de nunca mais sair daqui. Terceiro passo, reinterpretar a realidade. Então, tá vendo o que eu estou precisando te falar? Ser mãe é uma dádiva, é um Não, até é. O problema não é esse. O problema é o que a estrutura de opressão fez com o ser. É natural. É instinto materno. Meu anjo. Então, a gente tem esse trabalho de reinterpretar. Maternidade é maravilhosa. É porque você não pariu, né, anjo? Então, continua comigo. Reinterpretar a realidade, revelar os seus fundamentos secretos e as suas operações invisíveis, para que se possa compreender e explicar o surgimento, as formas e as mudanças da sociedade e da política. Então, esse é o passo número 3. E, finalmente, precisam criar uma fala nova, capaz de exprimir a crítica das ideias e das práticas existentes, capaz de mostrar aos interlocutores as ilusões do senso comum e, sobretudo, transformar o interlocutor em parceiro, em companheiro, para a mudança daquilo que foi criticado. O discurso de esquerda passa por 4 estágios que tem que acontecer em cima, e à medida que o neoliberalismo avança, e à medida que a nossa comunicação vai ficando cooptada, e à medida que a gente não para mais para se escutar, e à medida que a timeline é infinita, e que são 382 canais de YouTube que eu estou inscrito, e que tem o Netflix, e que tem... a gente vai perdendo a capacidade de fazer a luta ideológica que vai contra o que está. Só dá para ir contra o que está se eu conseguir fazer esses 4 passos. Então, olha sobre o que eu tenho que falar hoje. A construção da memória. A construção da memória. A construção do patrimônio de cultura de um povo. Como este povo se reconhece. Deixa eu contar um negócio para vocês. Vamos ver se o cu de vocês cai da bunda. Se você entrar no site do IFAM, vocês sabem o que é IFAM? Quem não sabe. E não precisa ter vergonha de não saber. Porque o jeito que a gente vive é feito para você não saber. Mas IFAM, bora juntas. Eu peguei a definição que está no site deles para a gente poder ver o que está acontecendo. É um Instituto de Patrimônio Histórico de Preservação da Memória e do Patrimônio Brasileiro. Olha o que eles dizem para a gente. O patrimônio cultural é composto por monumentos, conjuntos de construções e sítios arqueológicos de fundamental importância para a memória, identidade e criatividade dos povos e riqueza das culturas. Essa composição foi definida na Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial da Cultura e Natural, elaborada na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, em Paris, na França, em 1972.
e ratificada pelo decreto número 80.978, em 12 de dezembro de 1977. Então, isso está no site do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Se a gente for para o Brasil Escola, e a gente buscar o que é patrimônio cultural, a gente vai receber... É um longo texto que tem lá, muito bom. Eu não estou falando que é ruim. Eu estou falando que o papel da esquerda é fazer leitura crítica de tudo, o tempo todo e sem parar. O momento que a gente deixou de ter a capacidade de criticar, a gente ainda precisa se perguntar, mas eu sou de esquerda? Porque vamos lá. O Galeano, as veias abertas da América Latina. O Galeano fala para a gente que a utopia é igual à linha do horizonte. Você dá 2 passos, ela dá mais 2. O papel da esquerda é falar, ótimo, e agora? Ótimo, e agora? Conseguimos férias? E o 13º? Conseguimos o 13º? E o 14º? Conseguimos o 14º? E a participação anual dos lucros? Tá, e agora o seguro-maternidade? Tá, e agora que seja tudo nosso? Entende? Porque é assim que a gente fala, ai, por hoje deu. Alguém vai precisar te falar, mas você ainda é de esquerda? Porque não tem como por hoje deu se a gente é o 5º país do mundo em feminicídio. Não tem como agora tá tudo bem se a população jovem, preta, pobre, periférica e masculina está sendo exterminada e encarcerada. Se a gente tem a 3ª maior população penitenciária do planeta. Se você deixou de criticar, você vai precisar se perguntar, eu ainda sou de esquerda? Volta. Olha o que a gente vai achar no site do Brasil Escola. Patrimônio cultural são os bens materiais ou imateriais que formam a identidade de um povo e ajudam a contar a sua história. Os bandeirantes. Sabe como acabou a escravidão no Brasil? Uma princesa muito boa. É sim, para... Não critica. Para, foi a princesa sim. Não tem dragão do mar. Não tem quilombo dos palmos. Não tem, para. O povo negro só recebeu e falou, obrigada. Eles não estavam lutando há 3 séculos contra um sistema nojento. E foi a galera branca do palácio que deu, porque eles eram bonzinhos. Para! Você está entendendo o que eu estou falando? Gente, mexe a cabeça. Ah, obrigada! Porque eu preciso ver se vocês estão vivos ainda. Então, volta. Que contam a sua história, né? Então, eu tô vindo de um país... Eu tô vindo, já foi 40? Eita, Laia. Eu tô vindo de uma cidade que tem estátua para bandeirante. O que era um bandeirante, gente? Um estuprador e escravizador de pessoas pretas e indígenas. Ponto final. E no nosso país a gente ergue estátua para eles. Não pode nem pôr fogo. E aí depois, meu anjo, depois a gente vai achar muito estranho que o filho do magnata carioca não seja preso. Eu ia falar não seja preto. Não, mas olha o ato falho. A gente vai achar muito estranho que o filho do magnata carioca não seja preto. Não seja preso. Preto preso. Volta. Bens materiais podem ser edifícios que são construídos por quem? E pagos por quem? Em quais territórios? Em quais terrenos? Feitos por quais arquitetos? Que estudaram em quais universidades? Que tem qual cor de pele? Meu anjo, você jura que o patrimônio cultural brasileiro é todo branco? Nossa, que... passada! Vamos continuar. Podem ser edifícios, monumentos ou obras de arte. Os bens imateriais são elementos como a dança,
a música. Se o olha, essa é a minha parte preferida. Vem tentar fazer leitura de esquerda comigo. Se o patrimônio cultural desaparecesse, ficaria difícil contar as tradições e a história de uma cultura. Vamos lá. Se o patrimônio cultural... Bom, meu anjo, a maioria das pessoas, a maioria dos povos, sequer consegue consolidar e ser reconhecido como patrimônio cultural. Quanto tempo vai levar para que o cavalo marinho, o frevo, o quilombo, para que essa sociedade consiga reconhecer que aquilo é o patrimônio cultural do povo e que a elite não pode ser construtora de patrimônio cultural, porque a cultura não pertence a eles. Como diz o Raymond Williams, a cultura é comum. A cultura é dos comuns. A cultura é erudita. A sua é erudita e a minha é o quê? Cagada? Não, a sua é popular. Você fala, e qual vale 700 mil reais? E qual vale um copo de pinga? Jura? Nossa, quem diria? Você jura que a cultura erudita é a que vai ocupar todos os espaços de poder e ser remunerada? Nossa, fui pega desprevenida. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando a gente olha para a língua de um povo, a gente está também olhando para a sua cultura. Vem com a tia Rita, vamos tentar separar algumas palavras. Escultura. Fecha o olho, todo mundo. Gente, pelo amor de Deus, estou sentado aqui, eu estou vendo que você está de olho aberto. Eu não sou idiota, meu anjo. Eu sei ler, escrever, discutir. Fecha o olho. Obrigada. Escultura. Fotografa o que veio na sua cabeça. Escultura. Artesanato. Abre o olho. Qual era de rico e qual era de pobre? Fecha o olho. Língua. Língua de um povo. Língua de um país. Dialeto. Abre o olho. Qual estava na universidade e qual estava na favela? Você entende que a forma de fazer a distinção é arbitrária e ligada à luta de classes? E que é essa luta que vai fazer com que uma classe proteja tudo que é seu, como bom, bonito, cheiroso e que merece ser preservado. E vai falar, mas esse aí também, né? É só uma galera pulando com guarda-chuvinha. Não é Beethoven. É som de preto, de favelado. Né? Você quer me dizer que funk é música? Não, meu anjo. Música é o Tom Jobim. Jura, dona Helena? Você jura, dona Helena? E você quer um cafezinho? Que foi plantado pelos meus antecessores? Que foi colhido por eles, que foi ensacado, mas que é você que toma? Bom, então, o que eu estou precisando, o que eu estou tentando fazer com vocês agora? Como eu já consumi meus 40 minutos, e eu não consegui terminar o primeiro parágrafo da aula que eu tinha preparado. Eu vou tentar contar para vocês o que era essa aula e rumar para a conclusão. Então, o que eu ia fazer com vocês hoje era ler a provocação do nosso evento. Então, a provocação do nosso evento é pensar assim: Grécia Antiga, Édipo, Sófocles, Aristóteles, nenhum deles é escravizado, meu anjo. Eles fazem parte da classe dos patrícios. A cultura deles ajuda a contar a história de um povo. Não! A cultura deles ajuda a contar a história da opressão de um povo. Ela sobreviveu porque ela estava na biblioteca de Alexandria.
e como os escravizados viviam, comiam, dançavam, contavam suas histórias, a gente nunca vai saber, porque eles foram massacrados, porque eles não tiveram o direito de se constituir como sujeitos, porque a produção de significados e valores dele nunca foi olhada como cultura. Ou, nas palavras do Walter Benjamin, que é um filósofo da escola de Frankfurt, todo, se você não anotar, menina, todo monumento de cultura é ao mesmo tempo um monumento de barbárie. Brasília e os candangos que construíram e morreram na merda, na miséria, para erguer os palácios do patrimônio cultural do modernismo do Brasil. Ah, é, dona Helena? Então, o que era essa aula que eu tinha preparado? Era falar para vocês. Problematizar uma noção de tradição de cultura. Eu ia ficar brigando com essa ideia do que é cultura e para quem. 2, problematizar a noção de patrimônio cultural. Pater, pai, patrimônio. Mater, mãe, matrimônio. Ah! Jura? Patrimônio, O que essas palavras nos dizem sobre os significados e valores desses povos nesses tempos? Ponto número 3. A noção de cidadania cultural. Marilena Chaui, uma das grandes coisas que ela fez é que ela foi secretária de Cultura de São Paulo durante a administração da Luísa Erundina. A Luísa Erundina, ela é a primeira prefeita que São Paulo vai ter depois que a ditadura militar acaba. E a Erundina entende que ela é uma mulher nordestina em São Paulo, pós-ditadura. Ela não vai fazer uma prefeitura. Ela vai fazer um governo federal. Ela está à frente da maior e mais rica cidade da América Latina. E aí ela chama o Paulo Freire, o Paul Singer, a Marilena Chaui, porque ela está construindo um ministério. E a Marilena Chaui tem um projeto de cidadania cultural, que é permitir que as pessoas sejam cidadãs e percebam que isso que elas fazem é cultura. Que a cultura não é o que está preso no museu, no palácio e na universidade. A cultura é o que a gente faz. Só que o que está no palácio, na universidade e qual que foi o outro lugar que eu falei? Na igreja, no museu, você escolhe. É bom para um caralho. E eles decidiram que, como é bom para um caralho, só eles vão ter acesso. Champanhe, cocaína, só eles vão ter acesso. Banheira de hidromassagem, as Maldivas, esquiar em Aspen. Não é ruim, meu anjo, é uma delícia. Só que só eles podem. Qualquer luta de esquerda pela cultura passa por 3 eixos. 2 deles eu já acabei de contar para vocês. Então, o primeiro é redemocratizar todos os acessos. Só que essa redemocratização, ela é à medida do quão fascista um governo é. Vê se você me entende. Eu vou fazer assim, ó. Oi, pobre! Tudo bem? Eu sou aqui agora a governante de esquerda. Este é o Teatro Municipal. Vai ter ópera no sábado, tá? Aqui está um ingresso, aqui está o ticket do ônibus. Vem, boba! Ele vai vir? Por quê? Não, eu dei a passagem. Eu dei a passagem e eu dei o ingresso.
Que merda é ópera? Que roupa eu uso? O que eu vou fazer quando... Então, meus anjos, olha aqui para mim. E uma linda política cultural de acesso ao teatro. Foda-se, se na escola não tiver aula de teatro, não serve para nada. E a nossa reforma, reforma. Engraçado que quando destrói a parede da sua casa, arranca a porra do teto, você não chama de reforma, você chama de bombardeio. Mas a reforma da educação no Brasil é... a classe trabalhadora não precisa também de filosofia, né? Eles vão ser operadores de caixa. Não é também como se eles tivessem... eu fui silenciada. Não é também como se eles precisassem estudar sociologia. Eles vão ser motorista de Uber. Não é também como se eles precisassem ter aula de música, teatro, artes plásticas. Porque, né, meu anjo? É uma gente que vai acabar sendo baleada com 13 anos de idade. Ou com 9. Ou com 8. Ou com 7. Ou com 6. Ou com 5. Ou com 4. Ou com 3. A política cultural da esquerda tem que passar por 3 caminhos. Senão ela não é política cultural de esquerda. O primeiro desses caminhos é redemocratizar todos os acessos. Só que você não faz redemocratização de acesso sem reforma de base educacional. O segundo caminho é a valorização e a preservação de tudo o que é produzido pela classe trabalhadora. Então, não é falar para eles: oi, meu anjo, eu sou uma linda governante de esquerda, vamos encenar Shakespeare? Vamos. Então, vamos ler juntas Macbeth. Macbeth vem de uma tradição judaica. E, muito provavelmente, quer dizer Maccabi, que é um grupo de judeus que foram exterminados na Europa no século... Não é isso. É entender que, agora que essa galera está tendo a ferramenta, a instrumentalização, o espaço de discussão, a aula de teatro, eles vão começar a escrever e produzir as peças deles. E são essas coisas que têm que ocupar os palcos. Quanto tempo a gente demorou no Brasil até que um intelectual, o Abdias do Nascimento, escrevesse o teatro do negro brasileiro? Quanto tempo a gente demorou no Brasil? E cadê o teatro da travesti brasileira? E cadê o teatro da pessoa com deficiência brasileira? Tá vendo quanto ainda tem? Cadê o teatro da mulher brasileira? Tá vendo o quanto ainda tem que avançar? Quanto tempo a gente demorou para que o Augusto Boal pudesse escrever o teatro do oprimido? Tá vendo que é ontem, né? Quem aqui já leu Augusto? Teve aula? Não. Porque o projeto não pode passar por aí. Porque se o projeto passar por aí, a classe trabalhadora vai ter ferramenta para lutar. E é igual Israel e Palestina. Um lado tem que ter tanque de guerra, canhão, metralhadora, e o outro pedra. E isso é uma guerra justa. E santa. Então, 3 caminhos. A redemocratização de tudo, a preservação e a valorização e a possibilidade de que aquela classe possa produzir e se reconhecer como cidadã de cultura, entender isso que eu faço é bom para um caralho. E eu não preciso do seu aval, da sua permissão, do seu autor, do seu... E terceiro, vou ler uma citação. Acho que é o melhor jeito de encerrar a nossa aula. Vai se fuder! Que eu também sou gente, estou cansada pra cara. Não, mas é sério, a gente tem que fechar o teatro, tem um monte de gente que trabalha aqui, não é assim também. O ponto 4 era a luta de classes e o acesso ao direito. Mas eu estou falando basicamente disso aqui com vocês. Mas preciso
que você, se está interessada, assista uma aula gratuita que está no YouTube, do José Fernando de Azevedo, que é um homem negro, professor de teatro da USP, e a Maria Elisa Sevasco, que foi a minha orientadora, que é a minha professora de estudos de cultura. Os dois têm uma aula no YouTube gratuita, de 1h40, 50, chamada Cultura, Teatro e Sociedade. É um debate entre os dois. Vou encerrar da seguinte forma. Qual que é a terceira passagem da política cultural de esquerda? Tem uma autora estadunidense, eu dou aula de língua e literatura inglesa, tem uma autora estadunidense que eu uso sempre em sala de aula, que é a Ursula Le Guin. Ela escreve ficção científica, historinha de navinha que voa. Hominho que solta poder com a mão, etc. E aí, no final da vida dela, ela recebeu um prêmio pela obra dela, por tudo que ela tinha feito até então. E no final da vida, ela era uma véia à beira da morte. E aí, no dia que ela vai receber o prêmio, é um grande teatro, né? É o maior prêmio da literatura estadunidense. Ela está morrendo. E ela nunca foi reconhecida como a dimensão da intelectual e da artista, porque ela é de esquerda radical. E aí ela vai lá receber o prêmio dela, para assim no púlpito, olha para a plateia e faz assim: eu estou muito feliz de estar aqui. E aí ela começa. E assim, é lapada atrás de lapada, de vral e vral. E eu vou ler com vocês o parágrafo final do discurso dela. A cultura não é uma mercadoria. Então a gente precisa fazer cinema porque gera muito emprego, porque vai lotar as salas, porque vai gerar... Cada R$1 investido na cultura produz 3 de... Esse é o discurso da esquerda? É que a discussão é muito mais complexa que essa. E a gente levaria tempo, mas as provocações eu faço questão de fazer. A cultura não é uma mercadoria. Os motivos do lucro normalmente estão em desalinho com os objetivos da arte. Você entendeu o que eu falei? O motivo do lucro normalmente está em desalinho com o objetivo da arte. A gente vive sob o capitalismo, é verdade. E o seu domínio parece eterno e inescapável. Mas espera, não era exatamente assim que parecia o direito divino dos reis absolutistas de governarem? E eles foram guilhotinados. Qualquer poder humano pode ser resistido e transformado por seres humanos. Resistência e transformação costumam começar nas artes, em especial nas nossas artes, que são as artes de imaginar outros futuros possíveis. Sejam realistas. Demandem o impossível. Encerro por aqui. Não foi. Estou com a incumbência aqui de encerrar, né, nessa reflexão que nós tivemos. Saí do meu púlpito, vim para cá, também para aproveitar os flashes aqui do Margarida, óbvio. Mas eu queria trazer uma reflexão agora nessa noite. Né? Quando a gente estava na pandemia, descobrimos, né, o quanto a arte movimentava e o quanto a arte salvou muitos de nós. Durante a pandemia, o Estado também trouxe para a gente a possibilidade de políticas públicas e incentivos para a arte. Sendo assim, a gente teve que sair, alguns de nós, da nossa zona de conforto, e entender também que a gente sabe que a arte é o contato, é o olhar, entender que a gente tinha que transformar isso de uma outra forma, porque precisávamos sobreviver. Dentro dessas leis de incentivos, muitos projetos foram aprovados. Eu tive o projeto aprovado,
Ontem eu distribuí 200 quentinhas aqui na cidade de Macaé. Temos aqui a Cia Cirulico, que está aí rodando um monte de espaço em Macaé. Só que temos também aqui hoje, fazendo a gente ouvir, assistir e refletir sobre arte, muito mais. Entender a diferença de cultura e entretenimento, que é o que a gente precisa nessa cidade. Nós temos uma escola que faz 20 anos esse ano, uma escola que transformou minha vida e também transformou, sei lá, 70% das pessoas que estão aqui. Temos alunos dentro das universidades, temos alunos dentro das escolas, do ensino fundamental, temos alunos nas empresas, todos aí levando uma relação interpessoal que só a arte pode trazer. E hoje, a gente teve essa oportunidade, como eu disse, de assistir, ouvir, dialogar, entender a diferença de entretenimento e cultura. E quem trouxe isso para a gente é um garoto de 22 anos, que entendeu que a arte também é empreender, que a arte também movimenta a economia local, que a arte movimenta os seus amigos e pode parar de fazer com que chame os nossos amigos para fazer um teatrinho, uma palestrinha, uma apresentaçãozinha, sem ser também remunerado por isso. As leis de incentivo nos ajudaram, a Escola de Arte daqui de Macaé ajuda, né, a entender a diferença entre arte e entretenimento, e eu queria muito agradecer a Ultrar por dar essa oportunidade para a gente, principalmente desse intercâmbio, dessa aula que vai ficar na vida de todo mundo vai sair daqui com a cuca, né, fervendo, e a Ultrar hoje está em nome do Marcelo Fonseca. Então, Marcelo, parabéns. E como é impossível se trabalhar sozinho, né, eu gostaria de agradecer a equipe do Marcelo.